Estamos aqui começando a nossa mesa virtual, né? Nessa mesa virtual, nós estamos aqui com pessoas maravilhosas que atuam na área de educação superior e na área de educação tanto pública quanto privada, né? E, claro, que também tem conhecimento das áreas de educação básica, educação técnica. Esse vídeo está sendo gravado para ser veiculado pelo Hub Educat, né? Então, esse vídeo ele vem aí numa segunda semana de pós-inauguração do Hub, e o foco da gente é discutir um pouquinho sobre três situações: como estava a educação superior antes da pandemia, como está a educação superior durante a pandemia e como o que a gente acha, né, que vai acontecer depois da pandemia, né? Como é que vai ser esse cenário de educação superior nesse contexto pós-pandemia. E, claro, para a gente poder começar um pouquinho, eu queria convidar a professora Rosângela, né, para iniciar sua fala na área pública, né, como é que ela enxerga o contexto da educação superior na área pública, né, como tem sido, né, esse antes da pandemia. Boa tarde, né, a todos e a todas que vão nos assistir. E para começar essa fala, a gente tem que lembrar, né, que essa questão do contato virtual, do contato digital entre alunos e professores, pelo menos na minha experiência na educação pública, pré-pandemia, já é um contato bem, digamos assim, deficitário, né? Algumas coisas explicam isso, né? O cenário dos nossos estudantes, né, com poucos recursos, uma pesquisa do INEP, né, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ele revela que apenas 50, num questionário que eles aplicaram há pouco tempo, é uma pesquisa recente, eu não lembro agora o ano, mas é uma pesquisa recente, aos estudantes que iriam fazer Enem, eles identificaram que apenas 54%, 54,8% de estudantes tinham computadores e celular e também tinham internet. Porque quando a gente vai para internet, né, apenas computador, esse número ainda já varia. Então, assim, eu acho que esse é um fator que a gente tem que levar em consideração, né? Quando a gente fala quando a gente fala de instituição de nível superior no Brasil, a gente tem cenários diferentes, né? Seja dentro da pública, seja dentro da privada. Então, a gente está falando de um mundo de alunos, de estudantes, que tem variados níveis, inclusive financeiros, né? Então, eu acho que a Covid chegou aí, não só na área educacional, mas em outras áreas, e levantou a poeira ainda mais essa questão da desigualdade, né, no país. Temos um segundo fator, que é a questão de formação mesmo, né? Eu, pelo que percebo, pelo que eu vejo, esse movimento, né? Os professores que estão engajados, pré-pandemia, que estavam engajados no cenário de EAD, no cenário de pelo menos um movimento híbrido da educação, são aqueles que, de alguma forma, são cobrados pelas suas instituições, sabe, gente? Seja oficialmente, né, instituições que realmente trabalham o ensino EAD, privada, pública, ou que, de alguma forma, né, o próprio curso, alguns cursos realmente, dentro de departamentos, no cenário superior, são cursos que estão mais engajados, são cursos que, não oficialmente, mas de uma forma mais de um movimento natural do próprio curso, né, os professores eles já vêm lidando com isso. E aí a gente vê uma outra situação também que deve ser levada em consideração, que é a falta de engajamento de professores, né, dos professores de uma maneira geral, de entrar nesse movimento, mesmo que ele não seja cobrado. Por exemplo, como acontece em cursos presenciais. Né? E isso é uma coisa que, assim, todo professor deveria estar antenado, porque isso já é uma tendência pedagógica de muito tempo, não é? De algum tempo, já se discute isso, por vários motivos, né? O próprio engajamento, a própria ruptura de tempo e espaço da gente nas nossas aulas presenciais com os nossos estudantes, né? Então, eu vejo que alguns professores, eles se engajam de forma natural, mesmo que não sejam cobrados, né? E outros não, que preferem realmente ficar na zona de conforto. É uma verdade, quando a gente fala isso, parece que a gente está querendo, assim, agredir tudo, mas não é, né? É realmente uma verdade, porque
quem começa a estudar alguma coisa e a propor alguma coisa, mesmo que errando, né? Quem nunca começou nesse movimento, né? E comete os seus erros de percalço nessa questão de começar a trabalhar com ensino híbrido ou totalmente à distância. E aí vem essa questão do medo, da insegurança e do sair da zona de conforto, sabe, pessoal? Eu vejo muito nesse sentido, porque dá trabalho, não é? Muita gente tem falado isso, meu Deus, como a gente, porque na sala de aula física tu tem aquele momento ali e na teoria, principalmente professores que não adotam tutoria, extra classe, alguma coisa que se encontre com os alunos fora daquele momento, só é aquele momento. E a gente que trabalha já, de alguma forma, né, com o momento virtual, a gente sabe que é realmente extra, né, não tem aquela hora definida, aquela coisa fechada, né? Sobretudo quando você está notando um movimento de engajamento. Eu vou dar um exemplo hoje. Eu estou quase o dia todo com meus alunos hoje. E se eu tivesse na aula presencial, teria sido de 7 às 9 da manhã, só. Né? Mas eu tô ligada neles hoje, na terça, quase o dia todo, por alguns movimentos que a gente está fazendo. Eu acho que é isso mesmo, sabe, Rosângela? A gente termina, né? Muitas vezes, eu acho que o conceito, inclusive, de inovação que o mundo tem trazido nas últimas décadas passa muito por situações de crise, né? Então, no momento que acontece uma crise, é que vem o interesse de fazer algo diferente, de mudar, porque precisa para sobreviver, e nessa sobrevivência gera aí uma ruptura no processo, né? Professora Alba, fala um pouquinho aí para a gente, professora. Bom, realmente, né, Rosângela disse algo bem pertinente, que é exatamente essa questão do comodismo, né? Muitas vezes o professor, ele está, na sua prática, de forma muito confortável. E uma coisa que a gente também pode aí acrescentar é o que o professor está pensando, né? Qual o modo do pensar do professor diante do processo de ensinar, né? Então, tem um professor que é bem tradicional e tem um professor que ele corre risco, que ele tem o desejo tem a intencionalidade de correr riscos. E esse é exatamente o momento em que esse professor que corre risco está em excedência, né? Está aí tomando uma posição mais interessante nesse momento, né? Porque antes esse professor, mesmo não tendo a utilização das metodologias, mas ele estando aberto para receber, né, as possibilidades de incrementar suas possibilidades de uso de ferramentas, né, para que ele possa, no seu processo de ensino-aprendizagem, fazer com que esse aluno entre no processo de reflexão, que ele seja engajado também, né? O engajamento aí são dos dois atores, né? Tanto do professor como do aluno. E a gente vê realmente essa deficiência nessa antes pandemia, essa acomodação, né? Existem professores pontuais. Rosângela é uma delas na Universidade Rural, né? E uma coisa que a gente vê muita dificuldade, por exemplo, um pesquisador que não está no ensino superior, mas que quer fazer a sua pesquisa, né, com professores de ensino superior, né, na graduação, para pesquisar diante da sua proposta, da sua pesquisa. E a gente sente a dificuldade de encontrar um professor que possa abraçar a nossa causa, né, que possa abraçar a nossa pesquisa. Por quê? Exatamente porque a gente, quando vai fazer algo diferente, propor algo diferente na sua aula, a gente vê o quanto eles ficam um pouco inquietos, né? Às vezes não topa, realmente cai fora, dá uma desculpa, mas outros, como Rosângela, por exemplo, eu estou dizendo isso porque eu conheço de carteirinha, já fui, né, assistir, né, aulas dela exatamente nessa proposta mesmo. Ela vem trazendo essa questão da metodologia, mesmo com as dificuldades que ela mesma colocou, mas ela já vinha antes, desde o ano passado, eu acho que foi no começo do ano passado, né, Rosângela? Eu tive essa oportunidade de você me permitir assistir a sua aula, então eu acho que esse é algo muito rico, isso aí é algo muito importante. O professor, ele abre portas para os alunos, né, pessoal da pós-graduação, que querem fazer suas pesquisas e querem, de alguma forma, mostrar
a sua proposta para que eles possam se engajar também. Então, a gente vê isso de forma muito pontual, assim, de forma muito destacada, porque não há um conjunto de professores que tem essa abertura. Então, uma das coisas que a gente também sente essa dificuldade. Né? O nosso presidente da mesa permite, e é tão interessante porque eu acho que até às vezes o medo, sabe, de se expor, né? O medo de errar, como se tivesse isso, né? Na verdade, a gente tá eu sempre vi assim, né? No início, realmente, né, dá um frio na barriga quando as pessoas da área de educação, né, vêm ali participar. Quando você quebra essa coisa de ele não está ali te observando, mas ele está ali para aprender junto, e você também, enquanto professor, fazer essa troca com alguém que está pesquisando a área. Agora eu estou nessa relação com o Fausto, né, Fausto? A gente está nessa relação de um, né, ajudar o outro na realidade, porque eu acho que nessa situação ambos saem ganhando, e sobretudo quando a gente começa a utilizar, né, essas tecnologias que chegaram agora tão disruptivas para alguns, nesse momento de pandemia, né, e realmente é mais confortável para quem já vinha nesse movimento, né, porque agora a gente só vai fazer, sem realmente a presença física, o que a gente vinha fazendo naturalmente, né, é isso. Obrigada. Eu ainda penso assim, sabe, professoras, que a gente ainda tem 2 grandes exemplos no grupo do Hub Educat, né? Você pega, por exemplo, o professor Marcos Barros e a professora auxiliadora Padilha, né? São 2 ícones para a gente, que atua, faz parte desse contexto, né? Da área de educação, cada um com as suas expertises, cada um com a sua forma de atuar, e cada um inovando, né? São professores da Universidade Federal, são professores públicos, e que mostram aí como você pode fazer diferente, né? E muitas vezes sem recursos, né? Sem recursos financeiros, sem recursos materiais, mas conseguem aí desenvolver. Às vezes, é um contraponto, inclusive, às instituições privadas, né? Porque você tem, de um lado, algumas instituições privadas que até investem no professor, investem na infraestrutura, investem no processo como um todo, e você encontra ainda, às vezes, alguns professores nesse cenário que também não aderem à causa, né? Que não estão envolvidos com o processo de fazer o estudante aprender, de utilizar metodologias ativas, de utilizar a tecnologia. Eu queria chamar a professora Júlia para falar um pouquinho aí sobre a experiência dela na área privada. Seu microfone está fechado, tá, professora? Já abri. Perfeito. Olá, gente, boa tarde. Não, eu acho que a fala de todos, né, ela é muito pertinente, né, nesse momento que a gente está vivendo atual, né, trazendo um pouco do que Hernando estava perguntando, o pré, né, vamos dizer, o antes da pandemia. A experiência que eu tenho, eu já fui substituta, né, da Federal, mas atualmente eu estou na universidade privada, né, e aí a gente vê esse movimento antes da pandemia, né. Vamos falar um pouco. A gente tinha o ensino presencial lá, né, então a gente tinha um movimento, como Rosa já estava falando, né. Por mais que a gente seja professor, o trabalho da gente não acaba na sala de aula, a gente sempre tem material e avaliações e relatórios e outras coisas mais, né, para fazer fora o horário presencial, mas era muito claro para os alunos que ali estava acabando a aula, né, ou seja, o espaço, o tempo de aula era aquele, né, com o próprio, a gente vê os autores como o Kish vai falando, né, o tempo e o espaço presencial era ali, e meio que os alunos compreendiam, né, que só quando a gente voltasse novamente aquela conversa. Então, quando chegou esse momento agora, a gente está vivenciando tudo que vocês falaram, muito claro, né, eu tenho colegas que realmente disseram, não vou fazer live, não vou para Zoom, vai ser no Classroom e pronto, né, é o máximo que eu faço porque a instituição está pedindo, né, como também eu tenho colegas que vêm, né, no meu Zap, pede ajuda, pede orientação, e a gente vai conversando, eu faço uns videozinhos para ajudar, né, de como gravar as aulas, tudo. Também peço ajuda, né, alguns colegas que também dominam mais a área, e a gente vai fazer essa troca. Então, é um movimento muito do que está falando da zona do conforto. Tem uns que realmente não... E aí, o que a gente percebe? Os alunos, muitos alunos pensando em desistir, né? Por quê? Porque para eles é uma coisa muito nova, né? Então, eles ficam completamente perdidos. E aí eu volto para aquela fala de Rosa no começo. A gente sabe que, mesmo sendo instituição privada, nós temos muitos e muitos alunos que não têm condições
nem dos recursos, né, nem computador, nem o smartphone de última geração para aguentar a memória, para baixar aplicativo, para baixar documentos, como também não tem internet, né? A maioria dos meus alunos, eu fiz uma pesquisa com eles agora, a maioria são dados móveis, então por isso eu estou fazendo muita live no Instagram, porque a maioria dos pacotes de internet deles, nem Instagram, nem WhatsApp, consome os dados, então eu estou fazendo muita live no Instagram com eles, e fiz um grupo no WhatsApp para todas as disciplinas que eu dou. Porque aí fica mais fácil esse acesso com eles, porque muitos não estão conseguindo ter acesso ao Classroom, ao Zoom, porque não tem memória no celular, né? Então, mesmo sendo privada, a realidade em relação ao acesso aos recursos e à própria questão da internet, né, ainda é a realidade nacional, né? Como eu até falei um pouco no vídeo, né, para aqui para o Hub, falando de como são os desafios que nós temos ainda, né, para discutir, porque no Brasil nós não temos a internet de qualidade, né, para todo mundo, né, e mesmo aqui nós pagamos, muitas vezes a qualidade não é tão boa, né, então, assim, algumas vezes trava o vídeo, né, a gente está vendo com essas lives aí agora dos famosos, vamos dizer assim, que ainda trava, imagine a nossa, né, que a gente vê, e até a questão de estrutura mesmo, né, é um ponto para a gente estar discutindo e pensando, né. Eu fico tão feliz, professora, quando eu vejo a live de gente famosa também travando, eu vejo que não é um problema só meu. Ô, Júlia, é tão interessante tu falares isso, né, assim, dessa coisa de pensar, né, porque a gente vê, minha gente, como a gente vai se ajustando, né? Júlia falou aí uma coisa bem pertinente. Poxa, eles têm esses pacotes que facilitam esse tipo de uso, então, assim, eu vou me adaptar também a isso, né? Então, assim, é interessante para quem vai ver essa nossa mesa redonda virtual, né, prestar atenção nesse detalhe, porque a gente não tem uma receita pronta, né, Hernandes, Alba, Fausto, Júlia? A gente não tem uma receita pronta, fechada. Então, a gente vai, na realidade, ajustando esse cenário, cada um, né, com aquilo que é possível na sua instituição, na sua turma, né, porque, por exemplo, dentro de um campus da UFRPE, eu tenho vários cenários. Eu tenho alunos de maior poder aquisitivo de alguns cursos e alunos que não têm, né? A mesma coisa no campus da UFPE, das universidades privadas e públicas do país, né? Isso que ela falou é interessante. E a outra coisa que Júlia falou, eu também tenho tentado fazer isso, ontem até conversava com o Fausto sobre essa questão, que foi que é esse movimento de professores, né? Quanto é importante a gente estar divulgando o que a gente faz. Porque, às vezes, todo mundo pensa, né, que tá naquele desespero tudinho, e aí quando vê, né, que pensa não, que estão naquele desespero, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu que sempre fiz minhas aulinhas ali, tradicionais e tal, e aí vê o colega com algum movimento e começa a procurar a gente, e é tão bom, né, porque a gente começa realmente a partilhar aquilo que no momento, antes da pandemia, a gente queria tanto e muitas vezes a gente não tinha abertura, porque as pessoas não tinham sentido a necessidade. E aí agora vem a Covid, né, minha gente? E faz, na verdade, a gente repensar em 300 milhões de coisas, não só no âmbito da educação, mas do consumo, de comportamento, de rever hábitos, né, familiares, com colegas, com a relação no trabalho. Muito interessante. Outra coisa que eu ia falar, Rosângela, também é um ponto para a gente pensar, é a questão do planejamento, né? Por quê? Porque esses professores, a maioria, né? Aliás, 100%, vou dizer a conta que eu trabalho, né? Trabalham só com educação presencial, né? Então, tinha um planejamento. Então, foi aquele boom, né? A gente teve menos de uma semana na instituição que eu trabalho, teve menos de uma semana para já começar as aulas com os alunos à distância, né? Então, foi mudança. Uma coisa é ter uma aula, né, organizada, já pronta, né, para presencial, e que não vai dar certo, né, de fazer à distância. E aí, então, isso... O planejamento, né? Então, a gente teve que organizar o planejamento de aula, organizar as avaliações, porque as avaliações já tinham sido, inclusive, enviadas para a coordenação, né? Então, teve que modificar as avaliações, porque não ia poder ser mais a mesma, porque agora teria um outro formato, né, que foi o digital. Eu até conversei com o Hernando no dia desse, né, que a gente teve que fazer quase toda a prova aberta, né, aberta as questões, para poder os alunos pensarem mesmo, refletirem, né,
Então, você veja, foi uma mudança muito grande, né? Quem está passando por isso nunca mais vai esquecer, né? Aquela questão, Espero que não. né? Como eu estava falando, acontecia, como a Bá falou, muitas questões assim isoladas, né? Era um professor ou outro que a gente via tendo esse movimento, tendo essa ação, né? Dora, para mim, é sempre o exemplo máximo, porque assim, eu fico apaixonada, eu fui aluna dela do mestrado, do doutorado, né? E aí, assim, eu ficava, meu Deus, como é possível fazer algo tão, né, inovador? E aí a gente está vendo essa possibilidade. Agora, como eu disse, né, os desafios são grandes, né? Porque muitas vezes não só a questão do aluno, mas também a instituição, é outro ponto que eu ia falar. Né? Alguém falou aqui de engajar o professor e o aluno, também, mas também tem que engajar a instituição. Né? A instituição tem que estar nesse barco, tem que envolver a gente também, né? Porque, como você estava falando, Rosângela, é tudo muito novo. Né? Eu estou aqui conversando com vocês, já à noite eu vou estar com meus alunos fazendo live, fazendo aula, né? Mas eu estou dentro do ambiente, tem meu marido, né? Tem gente que tem filho, tem gente. E a gente, como é que a instituição também está dando esse apoio, esse suporte para os profissionais? Né? O emocional, também questão física, estrutura, né? Porque é muita mudança. Então, eu acho que é um tripé que precisa aí estar engajado, né? Os alunos, o professor e também a instituição, a gestão nesse movimento. A gente tentar fechar essa visão nossa sobre o cenário anterior, né? Acho que tem alguns pontos que eu concordo plenamente com as falas de vocês. Uma questão que eu trago aqui por exemplo, a ruptura, né? Desse momento em que tirou da zona de conforto muitos professores nas instituições, a questão do embargo burocrático que, principalmente as universidades federais, ela também vem enfrentando, né? E aí nós temos assim várias realidades para tentar reobservar. Então, assim, um primeiro ponto que eu gostaria de dialogar seria a questão da desigualdade social, né? Muito bem elencada aí pelas meninas, que antes desse momento da pandemia, nós temos percebido essa grande democratização, que o ensino superior está chegando às várias realidades sociais. E esse avanço ela tem que acontecer também dentro, permitindo que haja uma igualdade, que o conhecimento ele chegue a todos de forma igualitária, né? E o que nós percebemos nesse momento é o quanto que o ensino à distância ele vem sendo ampliado dentro das instituições, o EAD, o híbrido, né? E vem permitindo esses distintos cenários, esse atendimento a essas desigualdades, a buscar a forma de aprendizagem de cada um dos alunos, né? Então, assim, concordo plenamente quando as meninas trazem que nós precisamos engajar mais os professores, mas também engajar os nossos alunos, não apenas no cenário pré-pandemia, mas assim o cenário agora pandêmico, o cenário posterior, a necessidade gritante, nós precisamos motivá-los a suas ações, né? Então, assim, nesse momento anterior, nós precisaríamos antes se já zelar pela tríade ensino, pesquisa e extensão. Nesse momento da pandemia, ela precisa também acontecer, mesmo de forma remota, né? E nós precisamos romper toda essa prática do que era antes, do que estamos agora e o que está por vir, né? Então, finalizando a minha fala aqui, nós temos que entender que tem alunos que, por exemplo, têm realidade de precisar trabalhar e estudar. Então, com essa situação, eles precisam também ter o êxito acadêmico, eles precisam estar dialogando entre seus saberes e seu trabalho, sua necessidade social. Então, assim, antes, se já era difícil ter que integrar tudo isso, né, se não era facilitado, agora temos um desafio ainda muito maior. Então, seria... Ontem, por exemplo, na live, né, que foi transmitida comigo e o professor André, um dos pontos que ele traz nessa live, né, é o fato de ter conseguido uma resposta rápida na transição do modelo presencial para o virtual, porque a IES, onde ele trabalha, já vinha preparando o processo sem saber que existiria uma pandemia, né, mas preparando para essa realidade de conexão, de interação,
virtual, de práticas de metodologias ativas, né? Isso aí traz muito para essa discussão da gente, no sentido de, agora, né, de estar todo mundo conectado, todo mundo utilizando nessa fase, né, aula ao vivo, Instagram, live, usando N ferramentas para conseguir fazer a conexão, a informação e a discussão chegar até o estudante, né? Eu sei que em algumas realidades, por exemplo, a gente está tendo muita coisa conectada que não vai servir para o estudante, porque o foco não é servir para o estudante, é ocupar o estudante, né? E a gente tem outras realidades onde o foco não é ocupar o estudante, é fazer o estudante aprender, o estudante se desenvolver, né? E a gente traz para essa realidade que a gente vivencia daqui para frente, que é o pós-pandemia, né? Daqui a pouco todo esse cenário acaba de isolamento social, de afastamento social, a gente volta para um mundo mais presencial. Mas essa experiência que vocês bem discutem e trazem aí nessa discussão, mostra pra gente que essa experiência atual, ela tá marcando a gente. É como uma tatuagem, né? Ela carimbou a gente, ela marcou a gente. Sim. E daqui para frente, como o Júlia bem trouxe, né, a gente nunca mais vai esquecer que isso aconteceu, né? Se a gente vai fazer uso disso ou não na nossa prática, é uma situação, mas esquecer que isso aconteceu, a gente não vai esquecer, né? E a questão é, que experiência esses professores que nós temos hoje no país, seja da área pública, seja da área privada, seja do ensino superior, básica, técnica, né? Que experiência esses professores estão construindo agora que vão melhorar a sua atuação lá na frente? E uma fala de Júlia muito importante é com relação à importância do engajamento da IES, o engajamento institucional, o quanto a instituição dá o suporte para que isso aconteça, né? Eu falo muito assim, você tem aquela instituição que ela obriga o professor a fazer porque ela tira dela a responsabilidade, tem aquela instituição que ela entende que a responsabilidade também é dela e ela compartilha com o professor o processo de construção, e tem aquela instituição que acha que ela tem que mandar o professor fazer tudo porque é o que ela acredita, né? E o professor muitas vezes não foi sensibilizado para isso, ele não foi preparado para isso. E nós temos aí 3 cenários institucionais, né? E aí, nesses 3 cenários, o que é que vai se perpetuar daqui para frente? Será que é esse cenário da IES que compreende a sua participação com o professor, que ela tem que se preparar e também fazer com que o professor queira se preparar? Será que é aquela IES que determina o que tem que ser feito e o professor que vai ter que cumprir para não perder seu emprego, por exemplo? Ou será que é aquela IES que, infelizmente, ainda acha que é só uma fase, né? É só uma onda que está passando e quando passar, o mundo volta ao que era antes, né? Então, eu trago esse ponto para a gente ainda ter aí mais algumas discussões, né? Eu lembrei agora de uma fala de Zabalza, né, pesquisador de cenários de aprendizagem espanhol, né, quando ele essa coisa justamente, né, de quando a participação que Júlia trouxe, agora Hernandes reitera, quando a instituição é copartícipe, né, desse movimento, porque a gente, pelo menos na minha realidade, eu enfrento muito isso. A Alba, que conhece a realidade da rural, pode depois concordar ou não com o que eu estou falando, mas a gente percebe que quando a gente quer fazer algum movimento desse, pelo menos nos cursos que eu trabalho, né, seja de qualquer, não só de ensino à distância, mas de qualquer movimento que a gente queira inovar, mesmo sendo a aula presencial, a gente se debate com uma situação de arranjo. A gente, na verdade, procura fazer arranjos pedagógicos. Então, Zabalza, ele traz isso, né? Uma inovação que ela é, vamos dizer assim, fake, né? Uma inovação que ela é forçada. Na verdade, é um arranjo, porque a instituição, né, a coreografia institucional, quando ela está alinhada à coreografia didática que o professor, ele quer realizar, isso é uma maravilha, né? Isso vai de coisas simples a coisas complexas, né? Simples como, por exemplo, eu querer ter uma mesa redonda para meus alunos trabalharem juntos e não ter, sabe? Eu bati em várias portas na universidade e não encontrar. Isso parece uma mentira em pleno século XXI, sabe, gente? E aí, nesse cenário pandêmico atual, eu fui para essa nossa conversa fazer um giro, eu dei um giro na internet para ver, dentro das públicas, como é que está o cenário. Então, por exemplo, a gente tem cenários altamente diferentes nas públicas, né? Eu peguei aqui uns dados só rapidinho para ler para vocês. Né? Na USP, a gente tem a maioria das disciplinas acontecendo, né? O reitor, isso eu tirei dos sites das próprias universidades, né? 90% das disciplinas estão acontecendo,
né, aulas mantidas, inclusive na reportagem fala das provas, né, mantidas, são instituições públicas, estou falando da USP. Houve uma distribuição de modem e chip para estudantes que moram em residências estudantis, né, ou seja, aqueles que mais precisam, fora esses que estão em residência estudantil, os outros que também comprovarem, né, a necessidade por algum critério lá deles, eles teriam acesso, também já é um passo, é alguma coisa, né, fala de um período, agora, em contrapartida, eles falam de prova, de aula normal, mas falam também na palavra reposição. Reposição, para mim, agora, o que eles estão fazendo não significa carga horária, que é o que a gente está fazendo na rural. Né? Fomos, igualmente, na federal, na UFPE, a UFRPE está sendo incentivada a manter suas atividades didáticas, porém, sem computar a carga horária, né? Então, realmente, isso depois vai ter que ser, né? Mas eu acho que isso aí é um compromisso, né? A gente não é um dador de aula, a gente está comprometido com a aprendizagem, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho alunos que, assim, sabe, pelo menos agora, no início, eles estão engajados, né? Com essa questão da aprendizagem, da gente já discutir algumas coisas. Muito passa também pelo engajamento docente que a Alba falou, né? Porque o aluno sente quando a gente está engajado, minha gente, e ele sente quando a gente está fazendo apenas por fazer. Só para terminar, o cenário da Unicamp achei bem interessante. Não computam frequência, né, obviamente, como os outros também, mas apesar das aulas virtuais está acontecendo, eles dizem lá no texto da reportagem que estão acontecendo, permitiram o trancamento de matrículas sem nenhum ônus para o aluno. Então, o aluno que deseja ter a matrícula dele trancada para não se prejudicar, ele, né, vai conseguir fazer isso. Aumentaram o tempo máximo. Isso foram algumas medidas da pandemia, né, em resposta. Aumentaram o tempo máximo permitido para concluir a graduação e a pós, né? Então, eles fizeram isso sem que você tenha que pedir prorrogação, né? Mudaram também o coeficiente de rendimento dos alunos. Então, assim, porque simplesmente também a gente tem que explicar que não é só jogar, né? Toma aqui o EAD que ele é teu. Não vai brotar, né? A gente resolver 300 milhões de coisas, né? Cada cenário, cada local, cada regionalidade tem suas particularidades, falando aqui de instituições públicas, e eu acho que a gente, né, vai se adequando e vai conversando com a comunidade acadêmica como um todo. Né? Rosângela, eu queria pegar a tua fala, porque nas privadas, né, nas escolas de maneira geral, não só universidades e faculdades, mas também o ensino básico, né, com a portaria do MEC, que saiu em março, né, a portaria 343, é interessante a gente pensar, porque como a gente está olhando aqui um olhar muito mais para a questão da educação, um ponto também que a gente está discutindo e pensando muito é porque, por exemplo, essas atividades à distância, né, que tem essa discussão, se é AD, né, se é ensino remoto e etc., que foi até a live de Dora e de Marcos, um outro ponto é a questão das disciplinas práticas, porque, por exemplo, pedagogia, né? Pedagogia tem as disciplinas de estágio, mas na portaria o MEC não autoriza, né, as disciplinas práticas acontecerem à distância, até porque as escolas estão fechadas também, né? Então, é um outro ponto também que a gente está enfrentando com os alunos, né? Porque tem as disciplinas, não só de pedagogia, medicina, né? Educação física. Cada um com as suas particularidades. E Júlia, tem um ponto, Júlia. Tem um ponto nessa tua fala bem interessante, porque ainda quando a gente fala do estágio e da atividade prática, a gente ainda está muito preso ao modelo tradicional. Porque, por exemplo, quantas escolas hoje eu não tenho um modelo virtual? Né? Não falo escola, mas eu falo faculdade, né? Então, será que eu não posso ter um estudante desse estagiando no ambiente virtual? Eu não posso ter nesse ambiente virtual orientando estudantes, avaliando o processo de formação? Quer dizer, possibilidades, eu entendo que tem muitas, né? Eu acho que precisa ainda, e aí o conjunto completo. É corpo diretivo, é coordenação de curso, é professor também, mas é o conjunto perceber quais são essas possibilidades, né? Para que, de fato, a gente consiga sair desse tradicional tão arraigado que a gente tem, né? E partir para uma inovação disruptiva que se tome conta a partir da pandemia, né? Inclusive, Hernandes, lá ele tem até um ponto que ele diz que alguns alunos de licenciatura
né, que já tem esse movimento do ensino EAD, né, o curso EAD, eles podem fazer o estágio acompanhando as aulas à distância que está acontecendo, ou seja, vamos dizer que tem um professor de português, né, então ele pode acompanhar as aulas do professor, fazer o estágio acompanhando. Agora, isso é um ponto que ele coloca lá para curso já em EAD, né, então é um ponto para se pensar assim, né, porque é a questão que a gente volta àquela questão, né, de que tem que ser tudo presencial, né, e aí, como também o aluno ele pode ganhar muito, né, fazendo estágio, com certeza, né, a distância que tenha todo um currículo. Agora, é isso que a gente fala, que não tem esse planejamento ainda, a gente não tem esse currículo, vamos dizer, né? Tanto que o próprio MEC coloca lá, né, que não autoriza essa parte prática à distância. Então, a gente está com os alunos, assim, naquela agonia, né, para ver como é que vai organizar, se vai dar tempo ou não esse semestre de ter um momento prático, se vai ter que colocar para o próximo semestre, e aí vão ficar 2 disciplinas práticas no próximo semestre. Então, assim, a gente está naquele... E eu dizendo a eles, ó, é tudo muito novo, né? É uma coisa que ninguém tinha imaginado, né? A gente, como a Rosa já falou, no início, eu gostei muito da fala dela, é uma coisa que eu digo muito para meus alunos. A gente tenta fazer para acertar, o que a gente não pode ficar é parado, né? A gente vai tentando, vai pensando, vai discutindo, e lógico, com a tentativa de sempre acertar. Mas é muito novo, então eu disse a eles, ó, calma o coração, que a gente vai estudando, a gente vai vendo o que pode fazer, né? O que é legalizado, vamos dizer, pelo MEC. Então, tudo que sai do MEC, eu estou lendo, relendo, né? As portarias para ver como é que a gente faz essa organização com os alunos. Mas é muita coisa nova. Eu acho que assim, a gente precisa muito compartilhar nesse momento o que está sendo feito entre as instituições, haver esse trabalho colaborativo, o que está dando assertivas, o que não está dando, o que é que pode ser melhorado. Acho que a gente precisa se repensar dentro das instituições isso. Tirar um pouquinho da questão mercadológica, que eu vou ganhar mais alunos, eu vou seguir melhor no mercado, não é isso. Acho que é um momento de aprendizagem conjunto, né? E, assim, eu acredito que esse momento ele vai permitir muitas oportunidades, principalmente para essa entrada dos recursos digitais nessas instituições, né? Eu acredito que, assim, esse momento pandêmico, ele abriu uma grande janela para aquilo que é uma realidade, uma necessidade, e o quanto que o híbrido vai entrar dentro das instituições, o quanto esse cenário ele vai se ampliar, entendeu? Quantos recursos vão se tornar mais reais dentro da própria sala de aula, e a sala de aula poderia, acredito muito que não será aquela obrigatoriedade de uma sala fechada, pode se acontecer em vários espaços, e aí o aluno ele também pode se ver aquela questão de que o aluno ele pode, sem a necessidade de se deslocar para a própria instituição, ele aprender naquele mesmo horário, no seu espaço, no seu trabalho, no seu conforto. Isso é um cenário que vai avançando, mas isso é um momento de muito conhecimento, mas que dentro dos estudos isso já se mostrava como uma previsão de que isso seria necessário, né? Então, assim, é uma realidade que já era previsto, mas que a gente teve que aprender. A pandemia acelerou. Então, assim, né, gente? Fora do momento que fez com que possamos aprender melhor, compartilhando o que está sendo feito em cada uma das instituições. Acho que não é o momento de dizer assim, eu sou o melhor, eu sei fazer melhor isso. Tanto instituições quanto professores, né, precisam ter esse diálogo mais amplo, de dizer, eu estou acertando nisso, isso está dando bom, está engajando meus alunos. E aí, quando eu conversava ontem com Rosângela, né, acho que assim, precisa ter esse start de cada um, de poder dizer, não é que o meu trabalho é melhor, meu trabalho está dando essa assertiva, eu acredito que é um caminho que precisa ser seguido por vários, eu digo que será, né, todos que possam seguir também esses momentos de acertos que estão acontecendo. Perfeita, gente, Alba, deixa só para não me esquecer. Quando começou a pandemia, com uns 15 dias, a coordenação do curso de bacharelado em Ciências Biológicas da UFRPE me procurou, sabendo que eu faço esse movimento, né, a doida, praticamente poucos professores, a gente conta nos dedos que tem alguma coisa nesse sentido, e aí me pedindo material
para ela começar justamente, veja que coisa legal eu achei, para começar justamente, não para agora, mas já para pensar um modelo híbrido para o curso de bacharelado em ciências biológicas, não foi nem de licenciatura, o de bacharelado, né? Então, acho essa frase de Fausto fantástica, né? Que eu acho que o híbrido ele vai vir forte, né? Porque não sabemos quando o próximo coronavírus pode acontecer ou outras coisas, né? E assim, eu acredito que veio realmente para dar uma sacudida, inclusive para mostrar que a gente consegue, a fala de Hernandes, quando ele diz que a gente, né, tá muito nisso da prática como uma prática que tem que ser tocando, que tem que ser vendo, né? Gente, quem era que dizia há 50 anos atrás que robô operaria? Robô. Sendo comandado por alguém a quilômetros de distância, né? Na área de saúde, com tanto detalhe, com tantas minúcias. Então, acho que, assim, isso veio para levantar a poeira debaixo do tapete. Eu vou deixar a Alba falar, só para fechar, é uma questão é o seguinte, que ontem na live, né, Dora e Marcos falavam o seguinte, que nós fizemos um levantamento, uma discussão sobre as tendências, do que poderia vir. E queiram ou não, essas tendências bruscamente chegaram, né, e fizeram essa ampliação dentro do cenário. Então, assim, é uma realidade que vamos enfrentar, mas é uma realidade que é positiva, é conhecer para poder seguir. Pode falar. Isso, gente, é exatamente isso, divisor de águas, né? A gente está nesse processo de divisor de águas. Obviamente que todos nós não vamos mais pensar como antes, né? A gente está refletindo, todos nós estamos no processo de reflexão, né, da sua própria prática. Então, eu tenho certeza que mesmo aqueles que não tinham conhecimento, não tinham apropriação das tecnologias, de metodologias ativas, eles estão se analisando a sua prática, reestruturando, com certeza já estão atrás de um planejamento, né, atrás de como planejar essa aula quando vir, né, as aulas começarem presencialmente. Então, eu acho que esse momento é um momento que realmente eles não estão quietos, eles estão inquietos, né? Os que não estão engajados nesse momento agora, de estar sempre entrando em contato com seus alunos, né, tendo esse movimento como Rosângela está e outros professores estão, eles estão quietos, mas eles estão quietos no sentido da prática, mas na mente estão a toda, né? Porque eles querem realmente, eles estão vendo a necessidade de modificar, de ver. E outra coisa, tem a questão da própria instituição agora, talvez até tanto das públicas como as privadas, repensar numa formação, numa oficina para esses professores, para que eles possam, né, poder ter a oportunidade de conhecer, né, de ter acesso. Tem um próprio hub agora que vai dar esse suporte, né, que pode, né, com essa plataforma, puxar esses professores que estão, e essas instituições que estão agora querendo realmente modificar a sua prática, não é? Modificar o olhar da educação. Então, eu acho que é um momento realmente, a gente tem que pensar que essa pandemia tem um lado negativo, mas com certeza tem em vários setores muita coisa positiva. E uma delas é a educação, né? A educação híbrida, né? Pensando nessa questão das metodologias ativas, do uso de ferramentas tecnológicas digitais. Então, eu acho que isso realmente veio para realmente ser um verdadeiro divisor de águas. Então, eu acredito que vai sim ser algo que vai movimentar muito a educação em todos os setores, em todos os níveis, né? E vamos esperar, né? E vamos esperar com muita atividade para fazer, né? Porque que o grupo, né? Que Dora e auxiliadora e Marcos coordena com todo o material que li ontem, a gente vai ter muito, muito trabalho para fazer, arregaçar as mangas e dar o suporte necessário para essas instituições, as escolas, enfim, é isso aí. Por isso que... Fala aí, Fausto.
É assim, eu estava vendo uma entrevista com um cientista social, um economista e Lilian Bassista, né, que é uma doutora em psicologia educacional, né, e uma das grandes especialistas que nós temos no cenário nacional de metodologias ativas, né, e eles discutiam justamente essa porta que se abriu nesse momento da pandemia, né, para essa entrada dos recursos, mas assim, tudo precisa ser feito de forma planejada. Não é jogar de vez que vai dar certo. Não é, tudo é muito bem planejado, né? Então, assim, mas há um enfrentamento de que haverá uma realidade e todas as instituições, elas precisaram passar, precisaram enfrentar, mas haverá um grande esforço de todas essas instituições para que todos esses planejamentos eles possam continuar. E uma realidade que a gente precisa pensar: os recursos serão mais reduzidos. Temos que enfrentar aí que a economia haverá um grande impacto na economia, a questão social. Bem lembrado, Então, assim, Fausto. os professores precisarão planejar, mas enfrentar para que possam continuar nesse funcionamento as instituições com toda a redução de gastos ou de recursos que terão, tanto as instituições públicas como as privadas. Então, assim, precisamos cair nessa realidade. Temos muito a enfrentar. Fausto, num cenário que já vinha sofrendo. Sim, sim. Vale salientar. Então, assim, vale salientar. É fazer e fazer bem numa realidade que vai ser financeiramente, né, com mais restrições de recurso, e aí temos aí que enfrentar também, por exemplo, quantos alunos, quantos pais, quantas famílias vão ser ceifadas nesse momento, né, que vai ser mexida nesse instante de pandemia. Então, tem muito que enfrentar, mas aí o Hub Educati está aqui para ajudar a todos nesse momento, né? Vamos arregaçar as mangas e verdade. todas as instituições. Estamos aí de portas abertas para atender a todas as necessidades, né? E essa tua fala, Fausto, eu vejo muito, por exemplo, no perfil dos meus alunos, né? Porque muitas minhas alunas fazem estágio, né? 2 horários, manhã e tarde, para estudar à noite, para pagar a faculdade à noite. Então, muitas estão sem estágio porque as escolas estão fechadas, né? Outros também trabalham muito no comércio, né? Então, eles estão, assim, a própria instituição, né, que eu trabalho, eles estão tendo esse olhar, né, para a questão até mesmo de atraso de pagamento, de não cobrar juros, né, já que é privado, né, então eles estão tendo esse cuidado com os alunos, mas é uma realidade, né, a gente sabe que próximo semestre não vai ser, né, o segundo semestre de 2020 não vai ser igual a nenhum outro, né, e como a gente vai estar tentando engajar nossos alunos nesse novo movimento, mas sabendo que tem uma realidade, né, que a gente não pode negar, que a gente tem que pensar muito, inclusive a nós mesmos, né, porque a gente também nem sabe o que é que vai estar acontecendo nesse novo semestre, né, se vai fechar turma, se vamos ter turma, porque é tudo muito, muito ainda novo, né, e ainda são hipóteses que a gente vai criando, né, mas eu acho que o principal é a gente planejar, a gente se organizar, né, e estar sempre estudando, se organizando, né, e se atualizando, eu acho que é fundamental. Bem, gente, eu queria, para a gente chegar nos fins, né, eu queria primeiro falar um pouquinho do Hub, né, o Hub, ele foi lançado há pouco tempo, a gente está aí na segunda semana de atividades do Hub. O Hub, ele traz processos e propostas de formações, traz uma usina de ideias, traz a questão de publicações, tem ainda uma área de notícias, tem todo o time, né, que participa, que faz parte do Hub lá, publicado. Então, dá uma pesquisada aí nas redes, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, coloca lá hub.educat, né, e aí você sempre encontra. E encontra a gente também, né, para dar o suporte que você precisar. Como os professores bem colocaram nessa conversa da gente de agora de tarde, tem um cenário novo, né, que está se desvendando aos poucos para a gente. É um cenário de escassez, mas um cenário repleto de aprendizagens, né? Um cenário que requer da gente uma mudança, uma transformação, e não só na área da educação, né? Eu acho que em todas as áreas, mas nós que atuamos com a educação, principalmente nos afeta, né? Todo o processo de formação, de profissionais, de mão de obra, de gente que vai entrar no mercado de trabalho, e a gente tem aí esses desafios, né? Então, queria agradecer a participação da professora Alba, do professor Fausto, da professora Júlia, professora Rosângela, tentei falar em ordem alfabética, tá vendo? De todos nós, né, que fazemos parte aqui do Hub, né,
dessa conversa e, claro, deixar aí disponível o contato da gente, a hora que vocês precisarem, é só entrar em contato via Hub e a gente tá aí para dar o suporte que precisar. Então, até breve, sucesso e um excelente finzinho de semestre, né? Obrigada, Hernandes, pelas palavras. Obrigada aos colegas de mesa, né? Aí a gente provando que uma mesa não tem que ser física, né? É uma mesa virtual. E dizer que eu estou muito feliz, né, em nome da Universidade Rural, de participar, né, desse momento com vocês, do Hub Educate. E dizer assim, né, que no cenário, só para terminar, que é importante, que Júlia falou, né, dessa questão emocional, né, da gente, porque o financeiro, ele abala muito o emocional. E nesse momento, é uma coisa muito importante da gente pensar, e eu acho que o Hub, ele também, como o Marcos falou ontem, é uma possibilidade para isso também, né, para professores que têm suas ideias brilhantes, que vão lá compartilhar, que vão lá deixar suas ideias, né, startups, enfim. Porque nós vamos ter nesse próximo semestre, sim, nas universidades privadas mais gritante, porque pela própria natureza do negócio, não só professores como alunos, nossos alunos de universidade pública, né, com pais desempregados, com eles mesmos desempregados. Então, assim, a gente vai se reinventar, mas eu acho que a palavra-chave vai ser literalmente agora, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? De compartilhamento e de muita ajuda ao outro. Era isso.